Tudo bem, pessoal? Aqui Lucas Cavalcante novamente, do canal Veja por Outro Ângulo. É com muita tristeza, é com muito pesar que nós anunciamos, claro, já foi anunciado, mas aqui no canal nós anunciamos uma grande perda dele, Túlio Regis, um dos fundadores da maior banda de rock gospel que o Brasil já teve, Oficina G3. Estava na clínica, entre um atendimento e o outro, o Valtão, nosso querido Valtão Lopes, me manda uma mensagem muito mal, meio bem emocionado, dizendo: pô, Lucão, tô te avisando aqui que Deus levou o Túlio Regis. E quando o Valtão falou, quando ele disse Deus levou ou Deus tomou para si o Túlio Regis, me veio no coração a seguinte ideia, até um tanto poética. Esse cara, né, que tá aí tocando para vocês aí no fundo, junto com o Manga, em 1990, tá tocando essa música lendária, olha aí, ó, Túlio Regis, tocando essa música que é de sua autoria, Naves Imperiais. Pois é, se você não sabia, Naves Imperiais pertence a ele, Deus deu essa letra a ele. E quando eu estava pensando na letra, ela diz o seguinte: somos como naves imperiais, a serviço do nosso rei, vasos de guerra, onde só a ida, e não há tempo para olhar, voltar para trás. Cara, sim, somos naves imperiais a serviço do rei, mas hoje o Senhor levou a nave para si. Se nós somos naves imperiais, ele voltou para o império, voltou para o reino de Deus. E hoje, cara, é um momento assim muito louco, porque morreu Túlio Regis e morreu Charlie Watts, o grande e lendário baterista dos Rolling Stones. E nisso, cara, uma coincidência tão louca, para que eu pudesse falar para vocês: qual é a vida que você quer ter? Qual é o legado que você quer ter? Nós temos um vídeo aqui no canal muito antigo falando sobre legado. Qual é o legado que você quer ter? Quando você partir, o que você vai deixar? A morte revela o nascimento da perda. Quando você parte, alguma coisa você deixa, e nós chamamos de legado. Charlie Watts vai deixar qual legado? Eu não sei da vida íntima do cara, só Deus conhece. Eu digo em termos de arte. Uma arte que marcou uma geração, uma arte que marcou o período do sexo, drogas e rock and roll, na época do Woodstock, no final dos anos 60, no período que mudou a história das artes no mundo, um período que mudou a história das artes na política e a música na política no mundo todo, um período que muitos criticam, onde a arte começou a se perder, outros falam que a arte começou a nascer, enfim. Um cara de uma banda que pregava muito a ideia da droga, da bebida, do sexo livre, da libertinagem, e escreveu uma grande história, a qual inclusive eu tenho muito respeito pela arte dos Rolling Stones. Mas o nosso querido Túlio Regis, um homem de Deus, que desde ali do final dos anos 80 foi levantado por Deus para pregar o evangelho. Só isso, cara, ou tudo isso. Túlio Regis não vai aparecer no Jornal da Globo, não vai aparecer na Record, não vai aparecer no The New York Times, nem no Washington Post, não vai aparecer em nenhum grande veículo de comunicação, inclusive mundial. Mas certamente o nosso Deus está recebendo hoje ele de braços abertos. Muitos do mundo hoje estão vibrando com a história de Charlie Watts, a história da banda The Rolling Stones. Mas eu creio que o nosso Pai, tal como fez com o Estevão, que em frente à morte dele ficou em pé para honrar a morte do cara, eu creio que esse cara chamado Túlio Regis, que iniciou uma grande história muito antes dos anos 90, que escreveu uma história linda para o povo brasileiro, o povo cristão no Brasil, que disse para a igreja trancafiada em quatro paredes, dizendo: olha, vamos sair, porque tem muitos loucos lá fora que nós não estamos alcançando. A prostituta, o adicto, o bêbado, o maluco, o louco, eles estão lá fora, vamos sair. O Valtão tem muita história dele, o Juninho tem muita história dele. Se vocês entrarem na live que a gente fez há pouco tempo para levantar uma grana, para ajudar nesse período de finitude do Túlio Regis, o pessoal contou muita história sobre ele. Um cara que foi levantado num tempo assim onde a igreja é extremamente tradicionalista. E ele foi levantado para pregar o tradicional, não o tradicionalista. O tradicional são as raízes da fé, a base da fé, mas que podia muito bem ser pregada na linguagem do louco. E ele foi esse cara, que inclusive nesse show aqui, todo maluco, ó, todo doido, pulando pra caramba,
foi derrubado por um câncer. Mas o câncer derrubou a carne dele, mas não derrubou o seu espírito, porque ele foi levado aos céus. E nós cremos que ele está hoje ali sendo acolhido pelo Pai. A pergunta é onde Charles Watts foi parar. Eu não posso julgar, mas eu sei para onde esse cara foi. E eu creio. Esse cara está hoje junto com o nosso Deus, o dono das naves imperiais. Eu peço a você que num momento tão estranho pro rock, onde nós perdemos dois grandes nomes do rock, um extremamente conhecido, o outro nem tanto, em nível mundial, mas um que salvou vidas, e o outro. Cara, eu não sei como tá a sua vida, mas Túlio Regis marcou uma geração para dizer que vale a pena enfrentar os lobos, que vale a pena sair das nossas quatro queridas paredes, vale a pena ir lá fora e pregar Jesus Cristo. Não ter medo de pregar Jesus Cristo. Não ter medo de fazer um rock pesado, um som legal, uma arte boa, uma arte que se comunica. Mas que não tem medo de pegar o microfone e dizer Jesus te ama e ele vai voltar. E se você não entregar a sua vida a ele, você vai morrer. Num período hoje, onde o movimento gospel está perdido, ninguém sabe. Parece que pregar o evangelho no mundo secular é bobagem, não tem a ver com marketing, não é, cada um faz do seu jeito, isso é bobagem, sabe? Onde o cristianismo está vendido, onde nós vivemos um cristianismo que eu não aguento mais, uma música mentirosa, uma arte mercadológica, um jeito pasteurizado de fazer música, onde nós temos que insistir para um cristão cantar Cristo, onde nós temos que insistir para um cara que se diz crente ou para uma mina que se diz crente. Cara, por favor, fale o nome de Jesus. Não tenha medo de falar. Cara, eu tô assim, desgostoso com a música cristã. Salvo poucas exceções. Homens e mulheres de Deus, mas são poucas exceções. Numa época onde se botava um pano atrás do palco, onde se ligava uma guitarra pesada, onde se ligava uma bateria e um baixo, e os caras tocavam muito loucos para pegar o microfone e pregar literalmente, Jesus vai voltar. E se você não entregar a sua vida hoje, você vai pro inferno. Cara, eu vi muito isso. Eu não tive a chance de conhecer o Túlio pessoalmente, mas eu conheci muitos ali do Oficina, sou brother do Juninho, do PG principalmente. Conheço ali um pouco mais distante, mas o Duca, o Jean e uma galera, pessoal do Resgate, Fruto Sagrado, que são grandes brothers e outros. Mas, cara, eu vivi assim, intimamente. Um cara que pra mim representa muito isso daqui, o PG. Muitos falam que eu falo muito dele e tal, mas foi a experiência que eu tive, cara. E eu queria dizer pra vocês que a morte do Túlio me faz lembrar o primeiro show que eu fiz quando eu era da banda do PG. Eu já falei aqui no canal, numa cidade satélite de Brasília. Onde ele tocando aquele rock muito pesado, na época da turnê de um lado a outro. Onde, num show aberto pra cidade, numa cidade muito louca, muito violenta. A gente tocando rock pesado, umas 3, 4 mil pessoas. Misturado crente com louco, aquela doideira na cidade. E eu lembro que ele pegou o microfone e ele começou a pregar. E cara, quem já viu o PG pregando, era tacando de dedo na galera e dizendo Jesus te ama, ele vai voltar. E há um Deus que pode mudar a tua história. E eu lembro que os caras começaram a ameaçar ele. Eu lembro de um cara com um punhal na mão, começou a ameaçar. E eu tava assustado porque foi a primeira vez que eu vi aquilo. O pessoal da banda começou a falar, ora, ora. E quanto mais o PG via aquela situação, mais pra cima ele ia e começou a pregar. E eu lembro que no final daquele evento, tinha droga no palco, tinha punhal no palco, tinha camisinha, tinha umas coisas tudo doido, os caras se jogando e se entregando a Cristo. Foi esse evangelho que eu conheci. Se tá errado, se é retrógrado, eu não tô nem aí pra você, porque eu vi Cristo agindo através desse tipo de som, através da vida desses caras e salvando vidas. E hoje o que nós temos, ou é uma igreja que está novamente presa dentro das quatro linhas, falando evangeliquez, tocando uma música extremamente evangeliquez, falando de um jeito, uma moda evangeliquez. Cara, eu nunca vi moda evangélica, nem Jesus tinha moda evangélica. Judas diferenciou Jesus dos outros com um beijo. Tamanha a verdade de que a roupa dele, o jeito dele era do povo. E eu vejo uma igreja hoje extremamente nichada. É a igreja a igreja do clube tal, é a igreja da tribo tal. Tá tudo nichado, tá tudo num condomínio. Sabe, a gente voltou da pior forma. Quem dera que estivéssemos como nos anos 90. Ainda tínhamos um cuidado com a Bíblia. Hoje é tudo relativizado. Engraçado.
Dentro da igreja é uma coisa extremamente evangeliquez. Lá fora, não, mas é o estilo musical, parece que tem medo, é lobo misturado com ovelha, e o lobo não sabe quem é ovelha, e a ovelha não sabe quem é lobo. Temos medo. Esse cara escreveu um legado que nós não podemos deixar para trás. Hoje, a sua família está sofrendo. Hoje, está todo mundo chorando com a morte dele. Não porque a gente está endeusando o cara, mas é porque junto com ele vai uma grande história, uma grande lembrança de um homem que marcou os anos 90 e que o seu legado ainda continua, com poucos, mas firmemente, anos 2000, segunda metade dos anos 2000, e ainda segue ali com essa ou com aquela banda. É por isso que eu vou continuar crendo, meu brother. Eu creio que este ministério não é banda, não. Eu creio que esse ministério chamado Oficina G3 ainda vai voltar. Eu creio que Deus ainda vai levantar a oficina. Eu creio que Deus vai dar muito mais força, muito mais abrangência ao ministério do PG, ao resgate, ao Virtude. Eu creio que Virtude volta. Eu creio que a Sion, que acabou de voltar, que vai continuar mais forte ainda. Eu creio que o Fruto Sagrado vai continuar forte ainda. Catsi Barneia, Metal Nobre e grandes outros militantes. Cara, grandes outros, RM6. Eu tô aqui falando, tô tentando lembrar. Eu sei que eu tô esquecendo de vários. Eu sei que Deus ainda vai fazer com que esses caras voltem. Não para que eles se mostrem, mas para que pregue. Para uma molecada que só sabe falar em automutilação e suicídio. De que tem um Deus que muda a história, que muda vidas, que alcança gerações. E que Ele vai voltar. E que nós não temos que ter medo e sermos ousados na Sua presença. Eu creio nisso. Me chamem de louco, me chamem de retrógrado, mas há uma intenção no meu coração de que o Evangelho alcance aquele que é a igreja, na sua forma importante de ser, mas ele nas quatro linhas não alcança. Que Deus abençoe a família do Túlio. Que Deus guarde a sua família que eu não conheço. Que o Senhor guarde os seus corações. Que o Senhor traga paz, alívio. E mais do que tudo, que o Senhor traga certeza de que este homem escreveu uma grande história e que chegou o momento do nosso Pai chamar essa nave para os seus braços. Quem dera eu ter uma história como essa. Quem dera você ter uma história como essa. Muitos pastores foram levantados em eventos como esse. Muitas igrejas nasceram aqui. Muita gente foi curada. E o que a gente está fazendo com o Evangelho hoje? Que essa morte lembre para nós que há vida em Cristo. Que essa morte, como diz Paulo, que aquele que morre em Cristo não morre e vive. E que viver é Cristo e morrer é lucro. Que este lucro seja para nós de grande valia, para que saiamos e preguemos o Evangelho em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde a vida de vocês. Lembre-se, ou é Túlio Regis, ou é Charles Watts. Eis a sua escolha.